Eu que agradeço o convite, o privilégio de estar aqui com vocês. E Deus é bom. Não é verdade? Deus é muito bom. Irani, ela manda um abraço para vocês. Ficou muito chateada comigo porque eu não a trouxe, ela está agora vendo. Eu não vou pedir perdão porque a culpa não é minha. Mas ela está com saudade de vocês também. E logo que Deus permitir, a gente vai enviar para ela ficar aqui uns dias aqui. Tá bem? Amados, eu queria, antes de falar a palavra, queria comentar algumas coisas. E uma delas é o meu agradecimento a essa congregação, na pessoa de Galdino, na pessoa do Daniel, de Maria e de todos aqueles que estão envolvidos em abrigar essas famílias que vieram para cá. A Cindy usa uma expressão que eu achei muito interessante, eu me apropriei dessa expressão. Eu nunca tinha visto alguma coisa como missões delivery. Você já tinha ouvido falar nisso, não? Missões delivery. Então, Deus está trazendo pessoas de lá para a gente evangelizar aqui. A gente nunca pensou que iria no Afeganistão. Você nunca fez plano. E Deus traz esse povo para aqui. Então eu quero agradecer pela abertura de coração de vocês, porque vocês estão envolvidos nesse negócio de Deus. É o Senhor quem está fazendo isso. E é uma tremenda oportunidade de aprendizado. Você sentar com um povo diferente, cultura diferente. Eu tenho sido muito, muito impactado em estar com essas pessoas. Hoje é domingo, na sexta-feira, eu estava com uma família que chegou por último ali. O nome do homem é Zarif, e a esposa, 3 filhinhos e a mãe dele. E ele me mostrou assim, um lugar onde eles estavam antes de fugir para o Paquistão para poder vir para cá. E era um tipo de uma caverna onde eles ficaram 6 dias sem comer, sem beber nada, com as crianças ali, até poder vir. E com uma alegria que você não calcula. E eles assim, muito agradecidos, me abraçando e dizendo obrigado, obrigado. Falei, não, eu que agradeço. Sou eu que agradeço. Então, tem sido dias assim de muito impacto. Essas meninas que estão com vocês aí, você não calcula quantas congregações quiseram ficar com elas. Inclusive eu. Se eu pudesse, eu deixava comigo lá em casa. Você não calcula. E vocês foram sorteados. Sob meus protestos, né? Porque eu queria segurar lá. Tem chegado muita gente boa, gente assim que ainda não conhece a Jesus Cristo, mas a gente tem visto o impacto que o amor da igreja tem causado no coração deles. Assim, eles estão falando já em Deus, falando de Jesus, e eu resolvi conversar com eles como se eles fossem cristãos. O problema é deles. E Deus tem feito uma obra muito bonita. Então Deus nos deu esse privilégio de ajudar esse pessoal. Amém? Lembra que há uma recomendação da parte do Senhor, que nós devemos cuidar dos forasteiros, porque nós também um dia fomos forasteiros. Bem, amados, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é esse livro que saiu há uns 10 dias atrás. O Reino de Deus e a Mordomia Cristã. Esse é um material que eu ministrei aqui há algum tempo. Claro, tem bem mais do que aquela ministração. A palavra mordomia hoje ela é entendida de maneira esquisita, né? Quando a gente fala assim, de gente cheia de privilégio, fala assim, é mordomia, não é? Mas a palavra mordomo fala do maior servo de uma casa. Isso significa a palavra mordomo. Domo é casa. E no caso seria o maior servo de uma casa. E nós não passamos disso. Mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Então está ali com Esther.
O prefácio aqui é de uma pessoa, para mim, muito preciosa, de um tal de José Carlos Marion. E o prefácio está melhor do que o livro, eu achei. Tá. Então está ali com Esther. Eu toco em alguns assuntos que são nevrálgicos, como a história de que não existe dízimo no Novo Testamento. Eu abordo isso e procuro mostrar que é uma visão um pouco equivocada, mas eu já estou fazendo propaganda e você vai ler para saber como é que é a coisa. Tá bom? Está ali com Esther. Amados, quando a gente conversa com esse pessoal ali que está vindo, uma das coisas mais fortes que tem impactado meu coração é a simplicidade da vida deles. Não é que eles eram simples, mas a circunstância, a perseguição, a provação os levou a uma vida de simplicidade. Eu perguntava se ele tem Bíblia, que o Zarif, ele é cristão. Eu perguntava se ele tinha Bíblia, e ele com muita dificuldade, porque o inglês dele é muito pequeno, ele dizia assim que tudo que ele tinha, ele deixou lá e teve que fugir. Então eles têm que se voltar agora para uma vida muito mais simples do que a vida que eles tinham antes. E pensando nesse aspecto, eu tenho pensado, amados, como nós hoje temos uma vida sofisticada. Como nós hoje precisamos de coisas que antes não precisávamos. Quando eu trabalhava em propaganda, um dos nossos professores dizia que a propaganda é a arte de fazer você necessitar de algo que você não precisa. Essa é a arte da propaganda. O Alex Pericinoto, um dos nossos líderes, ele dizia que o primeiro propagandista da história foi Satanás. Que ele pegou a coisa, embrulhou bem embrulhadinho e vendeu pelo embrulho e não pelo conteúdo. E essa é a arte da propaganda. Eu estava me lembrando aqui de um tempo, quando eu e o Armando Willick, o amado Armando Willick, nós consertávamos motores de carro, nós dois. E reformávamos motores, muitos motores de alguns pastores da cidade, porque naquele tempo a mecânica era simples. Hoje eu não ouso pôr a mão no motor de um carro, que a coisa sofisticou demais, a nossa vida se tornou sofisticada. E não é só uma questão de a vida comum, a vida do dia a dia, mas a nossa própria vida cristã, ela se sofisticou, ela se tornou complicada. Então, quando o Francisco me fala sobre o que se pretende ensinar no encontro, e ele falou, se você puder falar do Evangelho, eu falei, não há nada mais simples, mais prático, mais básico do que o Evangelho. E nós precisamos voltar ao Evangelho. Paulo diz que nós precisamos cuidar para não deixarmos a pureza e a simplicidade devidas a Cristo. Pureza e simplicidade. Às vezes eu escuto algumas doutrinas, eu não sou de escutar doutrina na internet, eu não sou. Mas às vezes eu escuto algumas doutrinas que pessoas compartilham comigo, eu falei, meu Deus, para entender isso aí tem que ser catedrático. Para entender isso aí tem que ter pescoço de girafa, né? A cabeça lá em cima, para poder entender algumas coisas que se diz na internet, que se diz algumas mensagens. Eu tenho me esforçado durante todo o meu ministério, 51, 52 anos de ministério, eu tenho me esforçado para que toda palavra que eu entrego, todo assunto que eu entrego, seja compreensível e seja simples e dê para viver. Eu digo, amados, que toda doutrina tem que ter perna, ou seja, você escuta e pratica. Não pode ser alguma coisa elaborada, muito misteriosa, que a gente tem que fazer muito esforço para compreender e para interpretar. Eu gostaria nesta manhã de falar um pouco sobre o Evangelho. Gostaria de comentar com vocês. E o que eu vou falar é tentando responder as 6 perguntas. E eu não tenho a pretensão de responder as 6 perguntas, porque não dá para responder em 3 dias.
muito menos amanhã. Esse material que eu estou usando, ele está no site Servindo com a Palavra, que eu quero colocar à disposição de vocês, servindocomapalavra.com.br. Esse material está ali. E antes de tudo, eu queria pedir que se projetasse aqui uma imagem. Tem que apagar as luzes, né? Não sei se está dando para ler. Pena. Muita pena. Aqui são 2 quadros. No primeiro quadro, o título aqui, obrigado, Império das Trevas. Satanás domina através da carne, natureza caída. Carne na Bíblia não é esse tecido que você tem que recobre seus ossos, músculos. Não é. Carne na Bíblia fala de natureza caída. Quando fala de carnalidade, fala de uma pessoa que é conduzida por sua natureza caída. No outro quadro, do outro lado, mais adiante, por favor. Reino de Deus. Jesus domina através do Espírito vivificado do homem. Então nós temos aqui o Império das Trevas, onde Satanás opera e domina, e nós temos o Reino de Deus, onde Jesus domina. E o desenho do meio, você vai perceber que tem uma cruz, e tem um caminho que passa por isso, e ali morte e ressurreição através do batismo. É a única maneira de passar do império das trevas para o reino da luz. É a única maneira. Não existe possibilidade de se passar do império das trevas para o reino da luz por um processo de naturalização. Você pode chegar num país e ficar ali 1 ano, 10 anos, 20 anos, em algum momento você pede a naturalização. E aí você faz alguns testes, algumas provas, e aí você recebe então a naturalização, a cidadania. É impossível, isso não existe no reino de Deus. Jesus foi muito claro quando fala para Nicodemos a forma de ver e a forma de entrar. Você se lembra ou não? Quando Nicodemos chega filosofando, e se tem uma coisa que Jesus não gosta de filosofar, outro que chegou para Jesus querendo filosofar, foi para conversar sobre o maior mandamento. Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus pergunta para ele, ele fala o mandamento, e Jesus pergunta, você pratica isso? A mesma coisa em Nicodemos. Diz assim, eu sei que o Senhor é alguém vindo de Deus, porque ninguém fala o que o Senhor fala. Jesus interrompe a filosofia e fala com ele o quê? Se você não nascer de novo, você se lembra ou não? Você não pode ver o reino. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E aí ele faz a pergunta, como é que alguém adulto como eu pode voltar ao ventre da mãe? E Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. De que Jesus estava falando? Jesus estava falando de arrependimento, de conversão e de batismo. A única forma da pessoa sair do império das trevas e entrar no reino de Deus é por morte, sepultamento e ressurreição. Não é uma questão de convicção doutrinária. É morte, sepultamento e ressurreição. O batismo é isso. O batismo é a dramatização da minha crença. O Senhor Deus disse para mim assim, eu enviei o meu filho a morrer, ser sepultado e ressuscitado por você. Você recebe isso, a sua resposta é o batismo. Por isso que muitas vezes algumas pessoas já chegaram para mim e disseram assim, olha, eu não estou preparado para o batismo. Eu tenho que fazer algumas coisas para ser batizado. Esse não entendeu. Esse não entendeu. Porque isso aqui não é matéria de entendimento, é matéria de fé.
É matéria de fé. E fé não se compreende. Ou a gente tem, ou a gente não tem. E fé é derramada no nosso coração pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos concede a graça de crer, a graça de arrepender e a graça de nascer de novo. Amém, amados? A primeira pergunta então: o que é o Evangelho? Talvez o versículo que expresse com maior profundidade e maior amplitude o que é o Evangelho é o texto que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Você se lembra desse texto? Não, porque não me envergonho do que, amados? Do Evangelho. Agora, por favor, eu quero pedir a vocês, cuja versão não tem a expressão de Cristo, e por favor coloca, porque é assim que está nos melhores textos, nas línguas originais. Evangelho de Cristo. Nós precisamos classificar, nós precisamos qualificar, nós precisamos definir qual Evangelho. Por que nós precisamos definir? Porque Paulo fala: se eu chegar até vocês, ou se mesmo um anjo chegar, pregando o que, amados? Outro Evangelho. Ou seja, existem diversos tipos de Evangelho. Aliás, o que é Evangelho? Hã? Fala aí. Boas novas. Me dá uma ideia de uma boa nova. Vai, Gabriel, uma ideia de uma boa nova, sim? Como é que é? Oh, que beleza. Maravilha. Gravidez é uma boa nova. Vamos dizer que se eu chego para você, vou pegar o Gabriel. Gabriel, é o seguinte: você recebeu uma herança de um parente seu lá da Alemanha. Agora, a primeira notícia é o seguinte: um parente seu morreu. Onde é que está a boa nova? O detalhe foi o parente que morreu. A notícia mesmo é a herança. Então tem boa nova de tudo quanto é tipo. Então não é qualquer evangelho, mas o evangelho que anuncia a Cristo. É esse evangelho. O evangelho que não anuncia Cristo não é evangelho. Pode ser qualquer coisa, mas deixa eu aprofundar um pouco mais. Não é um evangelho que fala a respeito de Jesus, mas um evangelho que revela a Jesus Cristo. O evangelho revela Jesus. Olha o que o texto diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O evangelho revela Cristo e produz fé no nosso coração. O evangelho não é alguma coisa mental, é alguma coisa que passa direto ao coração. Explica para mim, como é que eu posso compreender que uma pessoa que morreu há mais de 2000 anos, e que sequer eu nunca conheci, ele morre na cruz, derrama o seu sangue, e hoje, se eu confessar que ele é meu Senhor, ele me salva e me limpa? Explica isso para mim. Ou eu creio, ou eu não creio. O evangelho não é matéria de entendimento. O evangelho é matéria de receber no coração. Aquele que crê no seu coração,
que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Esse é o Evangelho. Não é matéria de compreensão, é matéria de receber e crer. 2000 anos atrás, um pobre carpinteiro morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. Isso mudou a humanidade. Explique isso para mim. Tem explicação, Chico? Não tem. Graças a Deus. O Senhor não falou que entendeu o Evangelho será salvo. Ele não falou isso. Quem recebeu o Evangelho. E nós recebemos o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. A palavra poder é a palavra grega dunamis, ou dínamo, que é a palavra que nós usamos hoje para um elemento explosivo, a dinamite. O que é que a dinamite faz? Você tem coragem de brincar com dinamite em casa? Por que você não brinca com dinamite? Ela explode, ela mata. Meu amado, o Evangelho também mata. A única forma de eu nascer de novo é experimentar a morte de Jesus Cristo. A única forma de experimentar a ressurreição é passar pela morte na cruz com Cristo. Sem morte não há ressurreição. Primeiro, o Evangelho me mata. Primeiro, o Evangelho destrói todas as minhas convicções, todas as minhas filosofias. Primeiro ele destrói, depois ele dá vida. Às vezes pessoas dizem para mim, eu recebi o Evangelho, mas a vida dela continua a mesma. Eu falei assim, tem alguma coisa errada com esse Evangelho que você recebeu. Tem alguma coisa errada. Se o Evangelho não nos matar, se o Evangelho não destruir as minhas convicções, se o Evangelho não destruir as minhas filosofias, se o Evangelho não destruir as coisas que eu cria antes, não é Evangelho. O Evangelho tira a base das coisas que eu creio. É por isso que Nicodemos fala assim, como é que eu posso voltar ao ventre da mãe? Me explica isso, Jesus. E Jesus não para explicar, porque ele não estava falando sobre isso. O Evangelho, ele revela Cristo. Ele revela a pessoa de Cristo. Por isso que nós precisamos nos mergulhar no Evangelho, para conhecer cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo. Ele anuncia Cristo. Ele revela Cristo. Ele nos mostra quem é o Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu fico pensando, amados, que nós podemos ter pregado outro Evangelho. Por que eu digo isso? Porque a pessoa, ela é o resultado do Evangelho que ela ouviu. Nós somos resultado daquilo que cremos. Assim como o homem pensa, assim ele é. Como o homem imagina, assim ele é. A Escritura fala isso. E às vezes nós recebemos as coisas da Bíblia como um assentimento intelectual. Ou seja, eu recebi, eu criei nisso, achei que é verdade, mas a vida continua a mesma coisa. Amados, é impossível receber a Jesus Cristo e continuar do mesmo jeito. É impossível. É impossível. Paulo, quando fala de si mesmo, ele diz assim, eu respirava ameaças, lembra? Você lembra dessa expressão? Que Paulo respirava ameaças. O que significa essa expressão? O que é a respiração? É a minha vida. É o que me sustenta. Paulo, o que o sustentava era perseguir o povo de Deus. Isso é o que sustentava a sua vida. Quando o Evangelho entra na gente, o nosso sustento muda. A gente passa de esperar daqui e passa a receber de cima. A gente passa e deixa de olhar para os lados e passa a olhar para cima.
Para os montes olharei. É para onde a gente olha. É dali que vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. A visão muda, a expectativa muda, o desejo muda. Amém? Amados, o Evangelho anuncia 5 coisas a respeito de Cristo. Eu tive que escrever sobre isso, porque eu navego em muitos mares. Eu vou em muitos lugares, dos mais diversos tipos de crenças e práticas. E eu tive que colocar no papel quais são as verdades que eu creio, que são cláusulas pétreas. Ou seja, cláusulas pétreas são aquelas cláusulas da Constituição que não podem ser movidas. O Evangelho anuncia 5 verdades a respeito de Cristo. Jesus Cristo é Deus. Eu não discuto isso. Se alguém chegar para mim, escuta, vamos discutir se Jesus é Deus ou não, eu não discuto. Divindade de Jesus Cristo. Tem um conhecido que foi missionário na Líbia, e ele fazia um trabalho de primeiro conquistar as pessoas, depois pregar o Evangelho. Ele se tornou muito amigo do sheik do lugar, muito amigo. E um dia o sheik chegou para ele e falou assim: você diz que Jesus é Deus, e eu digo que Maomé é o profeta e Alá é Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos jejuar 7 dias. No fim dos 7 dias, aquele que recebeu uma revelação, fala para o outro. No 7º dia, o sheik chegou na casa do missionário. E o missionário estava na cama, fraco do jejum, e diz: Alá é Deus e Maomé é seu profeta. E por que ele fez isso? Porque ele colocou em xeque a divindade de Jesus Cristo. E isso não se coloca em xeque. Jesus é Deus encarnado. Ele se fez carne e habitou entre nós. Poucos versículos na Bíblia fala tanta coisa com tanta profundidade quanto esse. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O Verbo se fez carne. Que coisa fantástica! Que coisa fantástica! Quanta grandiosidade em tão poucas palavras. Mas assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. Segunda coisa, Jesus se encarnou. Deus veio aqui. Nenhum outro Deus fez o que o nosso Deus fez. Ele veio morar conosco. E não só ele veio morar conosco, mas ele veio morar dentro de nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Terceira coisa, ele morreu. Ele morreu. O nosso Deus morreu. Você vai falar assim: Jamê, mas não é errado falar que Deus morreu? Tudo bem. Então eu converso com Lucas, quando lá em Atos capítulo 20, versículo 28, ele fala que Deus derramou o seu sangue. E eu queria saber o que é que o testemunho de Jeová fala desse versículo. Deus derramou o seu sangue. Deus se fez carpinteiro. Deus se fez criança. Deus se tornou adulto. E Deus morreu por nós. Ah, mas eu não entendo, não precisa entender, creia. Não precisa entender. Meu pai na fé dizia: tenha misericórdia da sua cabeça. Não faz ela entender o que ela não consegue. Quarta coisa, ele não ficou na morte, ele ressuscitou. É por isso que ele fala, amados, que quem come dele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se eu fosse escrever esse versículo, eu escreveria o contrário. Eu diria assim: quem comer dele, eu ressuscitarei no último dia, e ele terá a vida eterna. Mas ele diz que quem come de mim tem a vida eterna, e eu ressuscitarei. Meu amado,
você não vai ficar na sepultura. Quando você morrer, deixa as pessoas lhe enterrar assim com tranquilidade. Tá bom? Não fique estribuchando no caixão, não. Deixa as pessoas levar você. Você sabe por quê? A semente eterna está dentro de você. E o que é a morte para conter você embaixo da terra? A morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Quinto, Ele é o Senhor. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. É isso que o Evangelho anuncia. Sua divindade, sua encarnação, sua morte, sua ressurreição e o seu senhorio. Nenhuma dessas coisas eu discuto. Quando alguém chega para mim, com as crenças assim meio tortas, eu pergunto: você crê que Jesus é Deus? Se ele gaguejar nesse ponto, eu não continuo a conversa. Mas se ele crê nesses 5 pontos, nós podemos caminhar junto, porque o que nos une é a pessoa de Jesus Cristo, não é uma doutrina. Não é uma doutrina que nos une. Segunda pergunta: o que é que o Evangelho produz em nossa vida? Eu peguei uma expressão do irmão chamado Arthur Pink. Ele diz que o Evangelho produz em nós uma salvação quádrupla. O que é que significa? Primeiro, Ele nos salvou da penalidade do pecado. Você se lembra naquele tempo que a gente fazia compra e no final da compra você recebia um carnê? Lembra? O pessoal novo não se lembra disso, não, mas tinha aqueles carnês, às vezes um carnês grosso assim, né? Aí você demorava para chegar na última prestação. Deus do céu, quando terminava a última era aquela glória, né? E para comemorar você fazia outra compra. Não. Pensa assim numa dívida que você nunca poderia pagar. Eu quero lhe dizer que a cédula que era contra você, Ele cravou na cruz. E com isso, Ele envergonhou os nossos cobradores. Quem pode mais me acusar? Quem pode mais dizer que eu tenho dívida? Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma. Ele me salvou da penalidade. Eu posso chegar diante dele, porque eu estou completamente perdoado. Deus não nos inocentou. O sangue de Jesus Cristo não nos inocenta. Ele paga a nossa dívida. Você não deve mais nada. Amém? Ele perdoou todos os pecados que você cometeu até hoje. 10h57 da manhã, até hoje. Mas deixa eu te dar outra notícia. Ele perdoa você de todos os pecados que você ainda vai cometer. O sangue de Jesus é provisão para todos os pecados cometidos e por ainda cometer. Aí você fala assim: então, eu vou continuar pecando? E você se lembra de uma palavra do Harold Walker, quando ele falava disso lá em Romanos capítulo 5. Ele assim: como continuaremos pecando se já morremos com Cristo? A nossa vitória contra o pecado é nos manter mortos em Cristo. A morte é a nossa vitória. A nossa morte em Cristo é a nossa vitória contra o pecado. É isso que o Evangelho anuncia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e nós o reputamos como aflito. Mas, amado, aquele castigo nos trouxe a paz. Como pagar? Como pagar? Eu estava estudando Mateus 18, e ali tem a história do chamado credor incompassivo. E diz que ele devia 10.000 talentos. Esse texto está num outro livro que deve sair agora, final de março. E o texto diz que ele devia 10.000 talentos. Eu fiz as contas e dava uma conta, já que você gosta de conta, Maurício, dava em torno de 30 bilhões de reais. Pensando que ele ganhava o salário mínimo, ele precisaria trabalhar uns 3.000 anos. Ele saiu e o outro devia para ele 100 dias de trabalho. E ele não perdoou. O que é que esse texto ensina? Que o que Deus perdoou nosso é infinitamente maior do que nós precisamos perdoar os nossos irmãos. A dívida que nós tínhamos não dá para pagar. Nós precisaríamos assim ter uns 5 ou 10 cultos de dia inteiro só para agradecer o perdão do Senhor sobre nós. Passar dias e dias, Ele nos salvou da penalidade. Outra coisa, Ele nos salvou do poder do pecado. Salvou da penalidade e nos salva do poder. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado já não terá domínio sobre vós. Houve um tempo que pecar era uma opressão, era uma obrigação quase, e a gente não podia deixar de pecar, porque a gente era carnal, ou como a gente gostava de dizer, né? Você sabe, eu sou humano, né? Eu peco. Ser humano não é desculpa. Ser humano é a condição para eu deixar de pecar. Ele me libertou do poder do pecado. O pecado deixou de ser obrigação e passou a ser opção ou acidente. De acordo com o código das CIPAs por aí, diz que acidente não acontece, acidente é provocado. Você sabe disso, não? Os acidentes são provocados, porque você descuida de um ponto, descuida de outro, o acidente acontece. O Senhor nos deu vitória sobre o pecado e hoje nós podemos resistir ao pecado em nome de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que nós não pecamos. Eu estou dizendo que nós não precisamos mais pecar, porque Ele tirou de nós o poder do pecado. Uma quarta coisa, Ele tirou de nós o prazer de pecar. Antes nós pecávamos e gostávamos do pecado. A palavra diz, amados, que no tocante ao homem interior, agora eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer no Senhor. Eu tenho prazer em estar na sua presença. Eu tenho prazer em ficar olhando para Ele. O pecado já não me dá prazer. E a quarta e última coisa, Ele me salvará da presença do pecado. Um dia, amados, Satanás e seus anjos serão lançados no fogo eterno, preparado para ele, e junto com ele estará o pecado, e ele não estará mais diante de nós, na nossa presença. Ele me salva da penalidade, Ele me salva do poder, Ele me salva do prazer, e vai me salvar da presença do pecado. É isso que o Evangelho anuncia. É isso que o Evangelho que dá para nós. A última pergunta de hoje. Como é que acontece? A salvação acontece em 3 níveis na minha vida. Se você for buscar a Escritura nisso, você vai encontrar 3 momentos da salvação. Você vai encontrar um momento em que a palavra de Deus diz que nós fomos salvos.
Muitos textos falam que nós fomos salvos. Você vai encontrar outros textos que falam que nós estamos sendo salvos. Necessidade de desenvolver a salvação. E você vai encontrar outros textos que falam que nós seremos salvos. Qual dos três está certo? Os três estão certos. Porque a salvação, ela atua nas três áreas da nossa vida. A salvação, ela começa em primeiro lugar no nosso espírito. O sangue de Jesus Cristo, ele purificou o nosso espírito. Ele vivificou o nosso espírito. Nosso espírito que estava morto, era aquilo que Deus nos deu, isso morreu dentro de nós. Eu escuto algumas pessoas falar da morte do eu, amados. Isso não é claro na Escritura não, tá? Mas aqui fica para outro dia. O nosso espírito estava morto. O espírito do homem é o lugar do contato com Deus. Para os que gostam de informática, é a interface do nosso espírito com Deus. É ali que é o ponto de contato. Isso estava morto. Mas veio o sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, porque a vida está no sangue. Quando o sangue é derramado, chega no nosso espírito e nós nascemos de novo no espírito. Então o que salva o nosso espírito é o sangue de Jesus Cristo. Mas tem outra área, que é a nossa alma. E na realidade, a alma somos nós. Quando Deus criou o homem, Deus criou a alma vivente. Então o que é que eu sou? Eu sou alma vivente, que tenho, eu não sei como chamar, essa interface de contato com Deus, que é o Espírito. E eu tenho uma outra interface, que é o meu corpo, que é o contato com o ambiente. Mas eu sou alma. A Bíblia me chama de alma vivente. Se o sangue purifica o meu espírito, o que é que purifica a alma? De acordo com Pedro, o que purifica a alma é a obediência à verdade. O que purifica a alma é a obediência à verdade. Porque a alma é a sede dos hábitos, dos costumes, dos comportamentos. E eles são mudados gradativamente, um por um. Quando eu obedeço a uma verdade de Deus, Deus vai me purificando. É por isso que nós precisamos desenvolver a nossa salvação em temor e tremor. E a terceira área que será salva é quando o nosso corpo se encontrar com o Senhor. Aí a salvação está completa. Às vezes a gente fica preocupado com esse corpo que a gente tem, né? Uma dor aqui, outra dor lá, aí a dor que aparece, né? Quando eu cheguei agora em Cascavel, nós fomos fazer consulta, né? Irani falou, Jamê, nós precisamos buscar um geriatra. Porque sempre os nossos médicos, por exemplo, daqui, o nosso médico daqui, era o Marcos, um pediatra. Eu tenho um outro médico em Goiânia, que me atendia sempre que eu ia lá, outro pediatra. Não sei o que eu tinha na cabeça. E ela me convenceu que a gente tinha que consultar um geriatra. Eu não sei se você conhece aquele versículo, no quem busca acha, quem procura acha. Gente, o que eu achei de coisa, meu Deus do céu. E fora os que eu não procurei, a cada manhã. Mas eu quero dizer para vocês, ainda que dores novas apareçam a cada manhã, eu não me preocupo. Porque daqui a pouco, nós vamos receber um corpo incorruptível. Marcos é um santo homem de Deus, né? Que cuida de toda a faixa etária. Que homem santo. Não fica muito preocupado com o seu corpo, não. Ele vai ser trocado. Um corpo semelhante ao de Cristo. Então a salvação, ele opera desse jeito em nós. Fomos salvos pelo sangue de Cristo. Estamos sendo salvos na nossa alma.
e vamos ser salvos completamente na manifestação do Senhor. Isso é o que proclama o Evangelho. Amém, amados? Há muito o que se falar, mas vamos ficar nisso aqui. Vocês já receberam informação suficiente para pensar e orar? Eu queria, se fosse possível, que a gente tivesse assim um momento de adoração a Deus pelo Evangelho. Será que pode? Assim, a gente fica de pé e começa a falar o que tiver no seu coração, assim, de adoração, de gratidão pelo Evangelho, pode ser? Então fica de pé aí, começa a falar. Diz a Deus assim, o que você gostaria de dizer? Esse tremendo e maravilhoso Evangelho que veio a nós. Ó Senhor, como Tu és bom.